Estamos agora com o nosso PET volume 4, mais um PET para a gente estudar um pouco mais e conhecer mais da nossa história. Vamos agora na semana 1, tratando indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. Então nós vamos ver os resultados, como aconteceu esse encontro entre os indígenas que viviam nessas terras onde hoje é chamado Brasil e o choque que foi essas duas realidades, essas culturas diferentes que existiam entre os indígenas brasileiros e os europeus portugueses. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral brasileiro, dando início a um processo primeiramente de exploração do pau-brasil, utilizando-se de mão de obra indígena. Somente após 1530 começa o processo de colonização. Então, lá em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral ele desembarca, ele avista as terras brasileiras. Primeiramente, ele avista as terras brasileiras e, primeiramente, na chegada deles, eles não tinham muito interesse em colonizar as terras brasileiras, porque eles estavam focados mais lá no seu comércio, lá nas Índias, lá na Índia, naquela região oriental. Então, eles não tiveram muito interesse nas terras brasileiras. Aqui o interesse que eles tinham era de exploração do quê? Do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore, uma madeira que solta uma pigmentação vermelha que era bastante valiosa no mercado europeu. Então, eles buscavam explorar essa madeira. Eles só vinham, faziam pequenas feitorias ali e alguns fortes para proteger a localidade, mas era só exploração que utilizava a mão de obra indígena, que eles pegavam para o pau-brasil e trocando por utensílios baratos deles lá, por espelhos, por facas, aguardente, e assim que funcionava. Isso era o escambo, a troca desses produtos. Que os indígenas pegavam o pau-brasil, colhiam, que eles sabiam onde ficava, sabiam as técnicas de colher e de extração e trocavam com esses povos portugueses. Foi somente a partir de 1530 que, quando eles viram, principalmente essas terras americanas ameaçadas pelos franceses que tinham interesse em colonizar o sul da América também, aí eles começaram a ocupar essas terras a fim de não perder para os franceses e conseguir explorar mais aí a fundo essas terras. Quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, ela estava ocupada por aproximadamente 1.000 povos nativos distintos, num total de cerca de 3 a 5 milhões de pessoas, falando mais de 1.000 idiomas diferentes. Então, quando os portugueses chegam a essas terras tinham uma diversidade de povos, ocupando todo o território, como a gente vê aqui nesse mapa, representado lá em amarelo, azul, alguns desses povos maiores, que tinha Tupi-Guarani, Jé, Aruaca, Caribi, Pano, Tacano, é, Charruas e muitos outros grupos que chegavam a quase 1.000 povos distintos, diferentes e com características distintas. Então havia toda uma população. Os portugueses eles não descobriram o Brasil, não como se tivesse chegado e achado as terras lá e ocupado
sem ninguém. Não, estava lá cerca de mais de 1000 povos, milhões de habitantes que existiam e falavam mais de 1000 idiomas. Então havia aqui culturas diversas e culturas muito ricas no Brasil. Eles não encontraram só um bando de povo jogado, como muitas vezes uma história tradicional costuma dizer. Acreditando terem chegado às Índias, os europeus deram o nome de índios aos nativos. Mas após descobrirem, através do navegador Américo Vespúcio, daí vem o nome do continente América, desse homem aí, Américo Vespúcio, que não estava, que não estavam nas Índias, os europeus continuaram a chamá-los de índios, ignorando características singulares e as diferenças linguístico-culturais, pois era mais fácil tornar tudo uma coisa apenas e taxar todos esses povos distintos de selvagens para o domínio e impor a cultura. Então, quando os europeus chegam ao América, eles pensavam que tinham chegado às Índias e eles ficaram sabendo e eles ficaram muito tempo entendendo que eles tinham realmente chegado às Índias. Como eu já disse antes, o Cristóvão Colombo ele morreu pensando que tinha chegado às Índias, mas através do navegador Américo Vespúcio se descobriu que não estavam nas Índias, mas sim em outro continente. Mas os europeus continuaram chamando os indígenas de índios. Por quê? Porque era mais fácil taxá-los de índios, minimizar sua importância, deixar de lado a sua cultura, mal representar esses índios, a fim de justificar e facilitar a imposição da sua cultura, imposição do domínio. Nós vemos aqui na imagem ao lado uma representação feita dos indígenas, do antropofagismo, chamado também de canibalismo, que é representado de uma forma completamente aqui pelos europeus, completamente grotesca, completamente diferente do que realmente era os rituais de antropofagia, não que eram rituais maravilhosos porque comiam carne humana, mas eles buscavam representar o máximo possível a selvageria nesses povos para implementar essa ideia de que os europeus tinham uma missão de civilização, ir para lá para civilizar os índios. Por isso, às vezes, vê nessa imagem a representação dos índios bem deteriorada, pernas assando, as mulheres de aparência semelhante à aparência de que eles representavam as bruxas lá na Idade Média, os homens ali totalmente esquisitos, eles queriam representá-los como selvagens, como povos menores, como sub-humanos, na verdade. O ritual de antropofagia, ele não era só um trem de comer carne humana porque eles gostavam, não. Era um ritual em que pegavam, quando se vencia uma guerra, pegavam o valente da guerra, aquele que era forte, na verdade, o ato de comer a carne de alguém ali era uma honra para a cultura deles, porque ali eles entendiam a sua valentia, a sua força era reconhecida, porque quando eles se alimentavam dessas pessoas, era como se eles acreditavam que a força desse guerreiro ia para aqueles que se alimentavam da, da carne deles. Então não era simplesmente comer carne humana como animais fazem, como os europeus representavam. Tinha um, um, um potencial simbólico e religioso por trás desse ritual. Mas os povos os portugueses, os europeus, eles buscavam representar os índios da forma mais selvagem, da forma mais subhumana possível, para justificar a sua dominação, justificar
a imposição da cultura que eles faziam, que eles impunham o cristianismo, impunham os ideais e os modos de vida europeus sobre os indígenas. A colonização levou à extinção de inúmeras sociedades indígenas. Culturas inteiras desapareceram ou perderam a voz. Então, no nosso meio, no nosso país, existem sociedades indígenas, mas comparado ao que já existiu, são muito poucas, sobraram muito poucos dos indígenas que ainda estão ameaçados pela, pela agricultura, pelos grandes agricultores, estão sempre ali ameaçando terras indígenas. Então, até hoje, a cultura deles estão ameaçadas. E a colonização levou à extinção, à perda, ou pelo menos calou muitas culturas e calou por muito tempo muitas culturas. Uma das causas dessa extinção foram as guerras, pois muitos povos resistiram bravamente ao avanço europeu, porém a superioridade bélica dos portugueses lhe garantiam prevalência. Então, como a gente vê aqui representado nessa imagem, muitos povos eles resistiram, eles não quiseram a presença dos portugueses, dos europeus ali dentro dos seus territórios, mas pela superioridade bélica. Os portugueses tinham armas de fogo, tecnologia armamentista mais desenvolvida do que eles, e eles tinham a intenção ali de domínio. Os, os, os indígenas só queriam proteger a sua terra e a sua cultura. Mesmo os povos indígenas sendo maioria, a superioridade bélica dos portugueses os fizeram prevalecer sobre os indígenas. A gente vê representados indígenas aqui com lanças, com flechas, e os portugueses com armas de fogo, baionetas e etc. Outra coisa, outra causa foi o contágio por doenças trazidas pelos europeus, que os vitimizavam, vitimizavam os indígenas por não terem imunidade natural a esses males. Então, as doenças trazidas pelos europeus, os indígenas não tinham imunidade, não tinham imunidade para suportar essas doenças. E, portanto, muitos morriam por causa das doenças. E até essas doenças eram feitas de armas para os europeus quando eles queriam derrotar alguma tribo. Eles contaminavam propositalmente esses povos indígenas. E em tempos de coronavírus, os povos indígenas hoje em dia ainda continuam sofrendo pela falta de assistência médica, muito continuam sofrendo muito com essas pandemias, com essas doenças trazidas pelos povos ocidentais, pelos demais povos. Ainda houve imposição do trabalho forçado, da religião e dos costumes europeus. Muitos indígenas preferiram tirar a própria vida a se submeter a estas imposições. Então teve a imposição dos trabalhos forçados. Muita gente pensa que somente os negros foram escravizados, serviram de trabalhos forçados. Não, os indígenas também. Isso é representado aí nessa imagem aí. Eles também eles também foram vítimas de trabalho forçado, é, e usava muito a desculpa da guerra justa. A igreja normalmente não permitia, não concordava, não aceitava escravizar os indígenas, indo lá e escravizando, é, invadindo as aldeias e escravizando. Mas por causa de guerra justa, ou seja, quando os indígenas atacavam os europeus para se defender, aí eles podiam ser escravizados, aí a religião permitia. Então, isso daí era só uma desculpa, porque
os povos portugueses iam lá, provocavam os indígenas quando precisavam de trabalho forçado, aí os povos indígenas revidavam e isso já servia de desculpa para escravizá-los. Então existia o trabalho forçado dos povos indígenas também, existiu escravidão indígena. E também houve também os que não eram escravizados, a imposição, os que eram escravizados também, né? E a imposição da religião cristã e dos costumes europeus pelos indígenas. E os indígenas, apegados à sua maneira de vida, tendo as suas próprias religiões, tendo seus próprios costumes, não aceitavam esses, essas imposições. E mesmo se envolvendo em lutas que já estavam perdidas, ou preferindo tirar a própria vida, eles usavam de resistência contra essa imposição europeia que existia, imposição da religião e dos costumes europeus, sobre pretexto de civilização. Os europeus tinham muito esse pretexto, essa ideia de que eles tinham uma missão de civilizar os povos. Era só uma grande desculpa para explorar os povos e aumentar a sua, a sua influência e o seu poder. Outros indígenas resolveram fugir para o interior na tentativa de manter seu modo de vida longe dos invasores. Apesar disso, muitos desses indígenas ainda acabaram aprisionados e transformados em escravos. Então, como representa nessa imagem aí, nos ajuda a entender, muitos indígenas não conseguindo lutar contra os europeus contra os portugueses, eles foram fugindo para o interior. Mas mesmo assim, através das bandeiras, dos bandeirantes e dentre outras coisas, os, 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 os portugueses ainda invadiam esses lugares, ainda aprisionavam e transformavam muitos dos indígenas em escravos ainda. E essa fuga para o interior foi uma das coisas que mais conseguiu manter essa herança indígena que temos ainda hoje. Porque se muitos povos não tivessem fugido para manter o seu povo indígena, provavelmente o que teríamos de cultura indígena hoje no Brasil era muito pouco, era coisa